Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Pode Movimentar, o podcast da Associação Movimento Empreender Mulher. E nós estamos aqui com 3 convidadas incríveis e vou passar aqui para vocês, para elas mesmas se apresentarem. Então fica ligado no tema de hoje que tá muito massa, tá muito legal, que é, do ponto de vista da empreendedora, como lidar com as finanças no final do ano. Então vem aqui conferir com a gente, vamos conhecer as nossas convidadas. Vamos lá, vida, fique à vontade. Oi, boa noite, prazer. Meu nome é Adriana Pereira, tenho uma consultoria de RH e é um prazer estar aqui com as minhas amigas também, de empreendedoras, compartilhando um pouco de experiências, falar um pouco dos negócios, de finanças. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês e espero que a gente possa fazer muitas trocas nesse episódio. Olá pessoal, meu nome é Carol Mendes, sou planejadora financeira, tenho como lema de vida que dinheiro que tem nome cresce e estou muito lisonjeada de estar participando desse episódio do Pode Movimentar, que é a associação assim, que eu amo de paixão. Depois, quando eu puder falar mais um pouquinho sobre ela, vocês vão saber o quanto que eu amo. Mas quero dizer para vocês que também quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu posso contribuir aqui nessa rodada. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou a Daniela Araújo, sou consultora financeira e essa temática que nós vamos tratar hoje é uma temática que eu gosto muito e é muito importante, não só para essa época, mas para todo ano. Bom, gente, eu sou a Cláudia Martins e hoje eu estou aqui como host desse encontro incrível para falar sobre o tema que eu super amo, que é finanças. E eu estou como diretora, uma das diretoras aqui da associação. Espero que vocês gostem desse tema. E para começar esse debate, vamos falar de algo que é imprescindível para quem empreende, que é separar o CPF do CNPJ. Você que empreende aí, você já faz isso? Então vamos conhecer aqui como é que as nossas empreendedoras veem isso nos seus negócios. Será que elas separam já o CPF do CNPJ? Ou sempre separaram ou não? Como foi essa trajetória, gente? Compartilha aí pra gente. Então, minha trajetória foi... Eu fui um pouco na dor, né? Eu comecei a empreender e ainda não sabia como empreender. Fui estudar e há pouco tempo realmente que as minhas contas, vou confessar, as minhas contas eram muito bagunçadas. Mas conforme eu fui estudando, fui amadurecendo no empreendedorismo, que a gente vai aprendendo muitas coisas ao longo da caminhada. Então, eu me conscientizei a fazer tudo separadamente, né? Então, o que é pessoal fica na conta separada, o que é da empresa fica em outra conta separada. E aí eu vou, né? Geralmente eu adotei agora, né? Recentemente, não sei se as minhas colegas fazem isso, mas eu adotei muito a de anotar tudo que eu gasto. Tudo que eu gasto na empresa, eu vou anotando. Então, seja a internet da casa, eu anoto. Porque como eu trabalho em casa, eu ainda não tenho espaço físico, e 100% do meu trabalho é home office, né? Então, tudo isso que eu consumo em casa, a luz, a internet, tudo isso, eu adquiri esse costume, né, de estar sempre anotando e estar sempre dividindo o que é o consumo da consultoria do mês e o que é o consumo da Adriana CPF e CNPJ, né? Justamente como a minha colega falou. Então, a partir desse momento que eu fiz isso, eu comecei a me organizar melhor e ver o que realmente eu, né, gastava da empresa, o que eu gastava do pessoal. Então, até isso me deu a oportunidade de precificar melhor os meus serviços e produtos, né? Então, isso me criou consciência sobre esse assunto que eu só fui aprender recentemente na dor, porque eu bagunçava tudo. Eu disse, gente, eu recebia, de repente o dinheiro ia embora. Como assim? Eu trabalhei tanto esse mês e não consegui, né, desenvolver nada com esse dinheiro que entrava para a minha empresa. Então, a partir disso, eu comecei realmente a me conscientizar
e separar que seria bem melhor para mim, na minha saúde financeira, e graças a Deus estamos desenvolvendo isso ainda, né? Muito bom, minha querida. E é legal que nós temos aqui, gente, uma pessoa que ajuda você a fazer isso, né? Que é o caso da Carol. Falei pra gente como é isso, Carol, tanto pra você quanto com as pessoas que você oferece a consultoria. Certo. Eu venho do mundo corporativo, né? Então, eu trabalho com finanças desde 2008 e já via os meus clientes lá quando eu estava trabalhando de carteira assinada, CLT, fazendo várias coisas que eu já entendia que estava totalmente fora do padrão, do correto, né? Mas quando eu vim para empreender e vendo todo esse aprendizado na teoria, eu vim trazer para a prática. E na prática, tudo é mais desafiador. Quando a Adriana falou que ela anota tudo, as pessoas que ficam do meu lado quando eu estou em algum lugar sempre me perguntam: mas por que tu perde a tua via? Eu sempre peço a minha via porque eu sempre anoto tudo. Porque faz parte do processo. Você precisa saber o que é o seu dinheiro, você precisa saber se a tua empresa consegue te pagar também. Porque às vezes você está ali se iludindo. Você vai lá, tira um pouquinho, aí tira de novo, aí tira de novo, aí depois a tua empresa não tem resultado, ou tem resultado negativo, aí você diz assim: mas gente, como teve esse resultado? Né? Se eu fiz tudo certo e a minha empresa teve um faturamento maravilhoso, por que que eu não vejo resultado na minha empresa? É porque você está sendo ladrão do seu próprio negócio. Né? Você está colocando a mão ali onde você não deveria estar colocando. E quem resolve isso? O Prolabore. O Prolabore é a solução para toda pessoa que precisa se organizar financeiramente. Principalmente se você é empreendedor ou empresário, você precisa criar o hábito do Prolabore. E isso faz toda a diferença no teu negócio, isso faz toda a diferença na tua vida. Você precisa também entender que você não pode olhar somente para a sua pessoa jurídica, você precisa botar um olhar de cuidado, um olhar clínico na sua pessoa física. Se você não tiver um CPF ok, um CPF que funcione, ele vai atrapalhar o teu CNPJ. E se você tiver um CNPJ que não funcione, ele vai minar as tuas reservas da tua pessoa física. Então isso precisa estar muito bem definido, muito bem estruturado para realmente funcionar. E aí, Adriana, o que você acha dessa divisão do CPF e do CNPJ? Assim, eu tenho realmente duas histórias, né? Tanto na minha vida pessoal como na minha vida de empreendedora. Na minha casa, eu com meu esposo, nós somos assim, ele é aquele que pega o cartão e gasta tudo. E a gente sempre entrava em conflito, porque desde que nós casamos, eu tentava uma forma de organizar as finanças e não tinha, assim, a gente não tinha no mercado acessível, né, as informações como nós temos hoje. Mesmo assim, quando eu conseguia, eram assim, planilhas difíceis, complicadas. Então, toda vez que a gente tinha que fechar o nosso orçamento mensal, tinha uma briguinha, né? Aí você gastou isso aqui com o quê? Ele falou, não sei, não lembro, né? Então, assim, ao decorrer do nosso casamento, eu fui buscando formas de simplificar, né? Porque eu tinha esse desejo de que a gente pudesse conquistar as nossas coisas, né? Nosso patrimônio, e com certeza eu tinha essa consciência de que através da organização financeira, mas eu não sabia como trazer isso na vida pessoal. Até que um dia, eu simplificando tudo que eu tinha, que eu conhecia, eu peguei a minha realidade e transformei em uma planilha. E foi de uma forma tão simples que quando eu chamei ele para a gente conversar, ele falou assim: eu entendi. Porque ele não entendia. Nenhuma planilha que eu colocava, que eu pegava de exemplo, ele não entendia. Ele achava muito complicado. E ele falou, eu entendi. E aí nesse dia foi muito engraçado, que ele falou assim, você tem que trabalhar com isso. Porque se eu odeio... Você falou assim, eu não gosto disso aqui, eu não gosto de ver planilha. Eu olhei isso aqui, eu entendi. Então, outras pessoas também vão entender. Eu falei, não, vou nada. Não, eu estava com outro negócio, né? Então, assim, não me imaginava, né? E aí ele começou a falar para as pessoas, né? E aí começou os parentes, falou assim, e aquela tua planilha? Né? Então, assim, isso começou a... Nossa, eu falei, será que realmente
eu consigo ajudar outras pessoas, né? Porque, gente, a partir desse momento foi um divisor de águas, né? A gente conseguiu prosperar realmente, financeiramente falando, por conta de ter organização financeira. Então, quando eu fui empreender, eu estava no corporativo também, né? E fui empreender. Eu confesso que eu ainda passei assim, uns 2 meses fazendo errado. Não vou mentir, fazendo errado mesmo. E um certo dia eu falei assim, não, tá tudo errado. Como é que eu entendo, né? Eu trabalhava com finanças, onde eu era CLT, né? E para trazer para minha vida, para meu negócio, eu não vou aplicar, né? Então, realmente, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu já fazia na empresa onde eu trabalhava, né? Que eu já tinha saído, e foi o resultado do meu negócio. A gente passou uma pandemia, e eu digo que eu só consegui sobreviver à pandemia graças a ter uma organização financeira. Então, eu casei tanto da minha vida pessoal como empresarial. E aí, para mim, isso já foi assim algo. A partir daí eu não tive mais dificuldade, né? Então, eu consigo acessar os dados e realmente foi quando eu fiz uma transição de carreira, né? E agora eu sou consultora financeira. Nossa, que incrível, né, gente? Cada um com uma história diferente com essa relação do CPF e CNPJ. Agora, eu não sei se vocês têm essa visão também, né? Mas ultimamente, né, eu tenho pesquisado muito sobre essa questão de permissão financeira, né? Que muita gente às vezes não entende essas perguntas que vem falando aqui, por que que a minha vida é tão bagunçada? Por que que eu não consigo avançar nessa questão financeira? Será que é só planejamento realmente? Ou vai muito da mentalidade também? Será que a nossa história de vida não está influenciando aí nessa questão financeira, no planejamento e no ganho até? Que às vezes, tem gente que diz que algumas pessoas têm um teto na mente, que eu só posso ganhar até aquilo ali. E não consegue ultrapassar daquilo. O que vocês acham dessa questão, gente? Vocês acreditam nisso ou não? Planejando resolve tudo. E aí, o que você acha, Dani? Você concorda com essa visão que a mentalidade pode influenciar no planejamento financeiro? Sim, com certeza. Eu falo que quando eu estou atendendo um cliente, onde é que eu sei que ele vai continuar a consultoria e onde eu sei que ele não vai continuar. Justamente quando a gente coloca a vida dele financeiramente falando no papel. Por quê? Porque ele imagina que ele ganha X valor e que com esse X valor ele pode fazer tudo o que ele deseja e imagina. Só que não é bem assim. Quando a gente realmente coloca no papel, a gente vê que, por exemplo, aquela viagem que ele dividiu em 12 vezes, naquele momento não era possível. Que ia trocar aquele carro naquele momento não era possível. Então, quando ele vê a sua realidade, às vezes ele disse, vou desistir. Às vezes ele fala assim, não, vou continuar, quero mudar mesmo. E o que que acontece? Quando eu vejo que os sonhos que ele tem... E geralmente essa pessoa, ela é uma pessoa que está endividada. Que não vê, tá realmente sem saber, tá buscando uma saída mesmo. E aí, sobre essa questão do teto, né? E onde ele vê que ele ganha X valor, né? E que não é possível ele ter aquela vida que ele imagina, né? Por isso que ele está enrolado financeiramente, nós apresentamos oportunidades, ideias de como ele pode aumentar essa renda. E hoje a gente tem várias coisas que pode ser feito. É renda extra, se a pessoa ela trabalha como CLT, ela tem a oportunidade de crescer na empresa, mas para isso ela precisa se qualificar. Se ela trabalha com vendas, o que ela pode melhorar para, por exemplo, aumentar sua comissão? E aí é quando as pessoas também, elas não imaginam que elas podem ganhar um pouco mais para ter a vida de fato que elas merecem, que elas sonham. E aí sair desse emaranhado de cartão de crédito, de muitas dívidas e muitas vezes comprometer o próprio patrimônio. Como, por exemplo, você ter um carro financiado e às vezes não era aquele momento de trocar o carro. E aí a pessoa vai lá e troca e deixa de realizar outras coisas. Mas só que uma hora essa conta chega. E aí o que que acontece? A pessoa ela tem duas atitudes. Ou ela finge, vai, continua, fala assim, olha, não, vou levando, tá dando certo, né? Ou então ela realmente ela senta e fala, não quero mais isso. Certo, realmente. Falando um pouco ainda, né, que a Dani falou, eu acredito que
as pessoas, o brasileiro, ele gosta muito de comprar, né? Comprar, quer comprar, e ele acha que o salário consome o cartão de crédito, no caso, né? Então, ele vai calculando ali aquele valor da parcela, né? Ah, mas eu recebo, sei lá, 4.000 reais, mas a parcela é só 1.000. Então dá para encaixar mais um pouquinho aqui. Então vamos lá, a gente faz programa um fim de semana fora, gasta mais 2.000, né? Então ali acaba que vai atrapalhando muito, né, a situação da pessoa e ela acaba entrando num labirinto que às vezes realmente ela tem que pedir socorro. Porque senão ela não sai, ela não consegue sair porque ela já está tão enrolada ali com tanta coisa. E se de repente for aquela pessoa que provê a casa, que sustenta aquela casa, ainda mais isso vai causando mais desconforto, né? Tanto com a família, isso vai e ali vai levando outras coisas além do financeiro, né? Então, por isso que eu acho muito, estou criando essa consciência para que o meu financeiro ele seja uma coisa natural para mim, né? Então a gente às vezes tem muito problema com o dinheiro, que a gente acha que o dinheiro é o mal, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, então a gente vai com muito das crenças também, limitantes, né? Então, a saúde financeira, a gente tem que se dar bem com aquele momento, a gente tem que ver se realmente eu consigo honrar com aquele compromisso, né? Então, e isso vai levando você com a sua família, vai levando você com a sua esposa, vai levando você com a sua empresa. Então, tudo isso vai casando e você vai crescendo e vai se conscientizando cada vez mais que o ideal é que você faça somente aquilo que você realmente pode, né? Eu sei que às vezes a gente quer comprar tudo, quer fazer tudo, principalmente agora no final do ano, que é muita confraternização, muito presentinho. Eu vou comprar uma lembrança pro meu sobrinho, eu vou comprar isso pro não sei quem. Quando vê, o teu 13º já foi embora, tu nem viu. Então, mas se for CLT, né? No caso da empreendedora, não. É um pouco mais, assim, complexo, porque a gente vem se programando ao longo do ano, né? Então, se esse mês eu ganhei um pouquinho mais, então eu vou guardar X e vou gastar Y. Não, mês que vem eu ganhei menos, né, do que o mês anterior. Opa, peraí, o que aconteceu aqui que nesse mês passado eu ganhei mais e esse mês agora eu não ganhei, entendeu? Tanto. Então, realmente, a gente tem que pensar com a razão, não com a emoção, né? Então, ver o que realmente está podendo fazer e seguir a vida, né? Se realmente não dá naquele momento, em outro momento a gente vai trabalhar para que a gente possa honrar com aquela promessa que a gente fez, com aquele sonho, com aquele desejo. Acho que mais para frente a gente consegue se organizar direitinho e realizar, né? Eu acredito muito nisso. Agora está sendo o meu lema de vida. Então é muito bacana a gente pensar assim dessa forma, né? Parece que abriu a caixa preta. Verdade. Sobre a questão do permissionamento, né, dentro do meu planejamento financeiro, eu sempre tenho cuidado de não cuidar somente dos números. Eu cuido também da questão comportamental do meu cliente. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo que é justamente para saber o perfil financeiro do cliente. E quando eu abro essa ferramenta para o meu cliente, eu digo assim: olha, aqui é onde você está. Não significa dizer que você é aquele perfil. Porque às vezes o cliente é um cliente desligado, é um cliente gastador, mas ele está por várias coisas que aconteceram dentro do processo da vida deles. E de onde vem esses processos? Lá do início, lá da primeira infância. Sabe aquela primeira infância onde você tem lá o seu pai que gasta tudo e que tem dias que vocês estão ganhando, tipo assim, tem mesa farta dentro de casa e no dia seguinte não tem absolutamente nada? A tendência é que você vai espelhar, fazer um espelhamento familiar, ou você vai ser aquela pessoa que vai dizer assim: não, eu não quero isso para minha vida, eu vou fazer totalmente diferente. E nas duas situações você fica muito desafiador. Por quê? Porque tudo que você faz com muito excesso acaba que você deixa de viver oportunidades, deixa de viver momentos
Toda vez que eu pego um cliente que ele tem um perfil poupador, normalmente é aquele cliente que não consegue aplicar o seu dinheiro bem, não consegue aplicar o seu dinheiro legal para rentabilizar melhor, mas é aquela pessoa que tem o dinheiro lá na poupança, bem guardadinho, e por vezes ele está andando ali de chinelo, não gasta com nada, não vive experiências, porque não tenho que guardar o meu dinheiro. Então, quando você consegue entender o perfil do teu cliente, ou quando você consegue entender o seu perfil, isso faz um diferencial enorme dentro do orçamento, dentro da estrutura, dentro do que você quer para o seu futuro, né? Então, quando a gente fala assim, será que eu me permito, né, ter aquele carro, aquela casa, aquele... Não, você precisa se permissionar, claro, mas você também precisa estar dentro da realidade do hoje. Hoje, como é que está a minha vida? Eu preciso ter isso muito claro, ter essa clareza de forma muito assertiva, para também eu não dizer assim, eu vou me permitir, e quando eu vejo, eu estou com uma dívida milionária, porque eu me permiti muito. Porque meu número é milhões. Mas eu não penso em milhões para guardar, eu penso em milhões para gastar. E será que esse permissionamento vai ser positivo para ti ao longo da vida? Será que tu não vai ficar repetindo padrões lá do teu pai, que toda vez que ele empreendia, que ele ganhava maior grana, ele simplesmente torrava tudo e depois vocês voltavam para aquela vida, mudava a escola, mudava de casa, mudava de relações, porque você não tinha um processo ali envolvido. Então, eu acho que tem que ter o ponto de equilíbrio em tudo na vida, e nas finanças não é diferente. Sim, eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de autoanalisar para ter essa clareza, né? Eu vejo, eu estudo de finanças desde 2017, que eu aprendi comecei a ver isso com a Natália Arcuri, né? E uma coisa que eu aprendi lá era essa questão de gente separar, né? No nosso caso da vida pessoal, né? 70% é para os teus gastos do teu dia a dia, né? 70% é isso. E 30% é para o teu planejamento de médio e longo prazo. 30% tu pega uma parte para a tua aposentadoria, uma parte vai para aqueles teus prazeres imediatos, que ela chama metinha, metona e metazona, né? Então, só que, ó, eu estudei desde 2017 isso, nós estamos já em 2024. E eu percebo que eu tenho, às vezes, alguns bloqueios sobre isso, porque do que eu já estudei sobre isso, era para eu estar em outro patamar, gente. Mas essa questão da nossa permissão, do que aonde a gente quer chegar, ela precisa ser ter muita clareza, para a gente poder quebrar esses padrões e romper esses tetos, né? Sim, mas aí tem mais um outro ponto. Existe a teoria e existe a prática. Você pode ler um livro inteiro, mas se esse livro você não coloca ele em prática, ele não vai funcionar. Você pode ter várias estratégias massas. Legal, deixa eu começar aqui a minha estratégia. Mas se você não der continuidade àquela estratégia, não adianta, não funciona. Vai funcionar ali nos primeiros meses. E isso aí eu falo muito do exemplo da academia. Eu sou a pessoa que, começou o ano super empolgada, não sei o que, lá. Aí quando eu vejo, eu já tô, a preguiça, não sei o que. Então você, por vezes, quando você vai fazer uma coisa de forma sozinha, a tendência é que você consiga ali no primeiro momento fazer e tudo, mas não consegue ter uma visão de fora, um olhar externo para o teu problema. Eu tenho uma ferramenta que eu chamo de lupa no resultado, que toda vez que eu faço essa ferramenta, o meu cliente diz assim, caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque é exatamente você ter um olhar de fora para a tua vida financeira. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa em finanças, em crescimento, em projetos de vida, das metinhas, metonas. Isso tudo faz uma diferença, porque a gente consegue saber por que eu estou fazendo aquela metinha, por que eu estou fazendo aquela metona. E outra coisa, quando eu estiver falando, me cortem, pelo amor de Deus, que é um assunto que eu vou falar. Tem só 2 soluções na vida de qualquer pessoa referente às finanças. Ou você aumenta o teu dinheiro, ou você reduz as suas despesas. Então, às vezes a pessoa está aqui com a vida toda enrolada aqui. Mas tudo é inegociável. Gente, não existe isso. Para de se mimar. Abaixa a Virgínia no mimimei, né? Mimimei. Não se mime assim com muita frequência, tá? A Virgínia, porque ela já está em condições de se mimar
desse jeito. Então, se você estivesse mimando muito, pode ser que esteja alguma coisa acontecendo errado. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, tá, eu quero mudar, beleza. O que que é inegociável? Tudo. Ah, então, não tem o que resolver aqui. Não dá para negociar nada. Então, você deve pensar assim, poxa, o que que eu consigo tornar negociável dentro do meu processo financeiro? Isso é muito importante também. Eu acho interessante que, assim, a gente se a gente realmente não coloca em prática, a gente não vai ter experiência nem embasamento para a gente falar, né? Eu tenho uma mentora, assim, que ela fala que ela dá aula, né? Olha, no próximo encontro eu quero ver o que vocês fizeram. E aí a gente vai evoluindo. E eu aprendi muito com isso, né? Então, você tem que colocar em prática o que você escuta, o que você aprende, para aí a gente ir se desenvolvendo, né? Então, isso aí é muito interessante. Com relação às finanças, foi o que me ajudou bastante. Eu colocar em prática, escrever, olha, isso aqui, até o meu café, disse, mas meu café, eu tô em casa. Sim, o seu café, você não compra lá no supermercado, Sim. não é isso? Você não, todo dia não tá em casa, você não consome o seu café, você não trabalha dentro de casa, então tudo isso foi me possibilitando eu ter uma clareza melhor do que eu posso e do que eu não posso naquele momento, né? Então, isso me deixou um pouco mais segura com relação ao que eu posso, o que eu não posso, e almejar outros projetos. Tudo é um planejamento, na verdade. A nossa vida é um planejamento, né? A gente pensa que acordar, o que é que eu vou fazer amanhã? A mesma coisa da gente planejar uma viagem, né? Planejar uma viagem, você vai ter que, né, planejar tudo certinho, ver o que que você vai fazer, o que que você vai gastar, o que que você pode, como você vai, tudo isso é um planejamento, né? E a vida financeira é isso, é um planejamento. Infelizmente, a gente tem que realmente estar ali certinho. Felizmente. Felizmente. Para a gente estar ali sempre na linha e tentar fazer o máximo que a gente pode. Verdade. E trazendo agora para um pouco para a nossa temática, né? Como a empreendedora ela pode lidar com as finanças em final de ano, nós sabemos que os últimos meses do ano, eles são diferentes dos demais, porque nós temos maiores vendas, né? Seja em qualquer segmento, seja serviço, né? Seja venda de produto pronto, né? Seja a fabricação. E às vezes o que que acontece? A empreendedora ela se empolga. E aí chega dezembro, né? A agenda tá cheia, tá ótima, vê aquele dinheiro, muito dinheiro na sua conta, e aí ela começa a fazer alguns planos que de repente aquele dinheiro só dá para aquele mês. Em janeiro já é totalmente diferente. Então, sempre que eu faço alguma consultoria para alguma empreendedora, que a gente se vê nessa situação, eu sempre falo, olha, mas eu quero fazer um investimento, eu quero comprar um maquinário, eu preciso fazer uma reforma. O que eu sempre falo, ok, você pode fazer tudo isso, mas vamos evitar parcelar, não é? Por quê? Porque aquela parcela pode ser que ela não caiba nos próximos meses, né? Então, você realmente tem aquele montante, o seu caixa foi muito bom em dezembro, mas em janeiro ele não vai ser tão bom assim. E aí vem aquela questão da emoção. Ela imaginou, por exemplo, pintar só uma parede, ela já quer pintar tudo, já quer trocar o piso, já quer comprar aquele maquinário que porque veio uma Black Friday, mas ela não conseguiu comprar à vista. Então, sempre eu tenho esse cuidado. E mais uma coisa também, essa questão do registro. Nós sabemos que a gente lida com realidades de empreendedoras diversas, né? Então, a gente tem aquela empreendedora que realmente ela já tem uma estrutura, falando de registro de finanças, né? Ela tem um sistema, ela tem um aplicativo, e a gente tem outra realidade também, daquela empreendedora que ela iniciou e que ela não tem esse tipo de registro. O que eu sempre coloco, o básico bem feito. Então, não importa se ela não tem condições de ter um aplicativo ou de ter um sistema, mas não sei mexer em planilha, vamos aqui para o caderno, para o caixa, vamos para o livro caixa, porque é importante ela registrar, porque sem esse registro, ela não vai mensurar de fato o que foi lucro e de fato o que ela tem que guardar para pagar contas futuras.
E outro erro que eu vejo também nas empreendedoras é que elas não se organizam para tirar férias. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, que no início do meu negócio, né, anterior a ser consultora financeira, eu passei uns 2 anos sem saber realmente o que era férias. Mas o que que era? Porque por conta do momento. Estava em crescimento no negócio e eu tinha essa consciência. Mas passando 2 anos, no terceiro ano, eu já consegui tirar umas férias, né? Então, no quarto ano, e assim a gente foi evoluindo. E eu vejo histórias de empreendedoras que falam assim: eu não sei o que é tirar férias há 5 anos. Né? Por quê? Porque não tem um financeiro organizado. E o que me proporcionou ter esse momento de férias foi realmente me organizar financeiramente. E era justamente em janeiro, porque eu me preparava em dezembro, né, tinha as minhas finanças organizadas, me preparava em dezembro e eu conseguia deixar de produzir um determinado período no ano seguinte. Isso é muito importante para a empreendedora. Colocou isso dessa questão do final do ano, eu fico pensando, por que não fazer, na verdade, esse planejamento para o final de ano desde janeiro, né? Porque a gente já sabe os custos que a gente vai ter. Quando a gente já tem algum tempo de negócio, a gente já sabe quais são os custos que vêm em dezembro, e principalmente em janeiro, né? Então, por que não fazer uma caixinha, que está se falando muito em caixinhas hoje, né? Eu tenho as minhas caixinhas, tá? Estou aprendendo a fazer esse planejamento para não ter que parcelar as viagens, né? Eu tenho as minha caixinhas. Então, por que dentro da empresa a gente não fazer uma caixinha, por exemplo? Se a gente tem funcionário, vamos fazer uma caixinha para o 13º. Se vai tirar férias, vamos fazer uma caixinha para as férias daquele colaborador. Ah, o maquinário, por que não fazer uma caixinha para esse maquinário? Estabelecer um teto, fazer... Eu acho que isso facilita muito a vida da empreendedora. Vocês costumam ter essa visão nas consultorias de vocês? Nós temos muito fixo a questão das despesas fixas e as despesas variáveis, mas a gente não conta com as despesas eventuais. Porque o que acontece muito, principalmente para quem vende produto, se eu estou vendendo mais, eu estou precisando ter um fornecedor para eu pagar mais. Então, essas despesas eventuais, por vezes, eu não estou contando com elas. Final de ano para pessoa física, né? Ah, eu preciso, eu sou empreendedora e lá em casa os meus filhos precisam fazer a matrícula da escola. Será que eu estou me preparando na minha pessoa física para isso? São despesas eventuais, eu não vou fazer isso todo ano. Mas, realmente, eu preciso entender quais são os meses que são fortes para mim, porque vai ter meses que eu vou vender legal e vou ter uma despesa pequena, e vai ter meses que eu vou vender muito ruim e eu vou ter despesas altas, porque as despesas fixas eu não consigo eliminar da minha despesa. As variáveis depende, né? Se eu botei um financiamento, se eu coloquei cartão de crédito, de repente eu não consigo eliminar do dia para a noite, mesmo sendo variável. Né? Mas as eventuais, elas são as que mais atrapalham, porque você não conta com elas, ela não faz parte de hora nenhuma no teu orçamento, e quando tu vê, eu ganhei muito dinheiro no mês de dezembro. Ok, mas e como foi as tuas despesas eventuais? Existiram? Como é que tu te organizou para elas? Então, isso faz uma diferença, sim, no processo. O período mais aquecido que nós temos, que a minha empresa tem, é no final de ano, né? Então, eu já começo a trabalhar esse aquecimento desde agosto, setembro. E para prospectar cliente e as empresas, né, contratarem outros funcionários. Então, eu sei exatamente aquele período que eu vou ter um pouco mais de lucro, né? Porque realmente começo de ano é pesado para todo mundo, apesar de eu não tenho filho, mas eu tenho outros compromissos. Eu sei que a maioria que tem filho ainda é mais pesado ainda. E eu trabalho muito isso nessa parte do final de ano, né? Então eu já sei que para começar a aquecer novamente vai ser lá para março, abril, né? Então já do próximo ano. E aí eu começo a controlar, a fazer o máximo que eu posso no final do ano, para o começo do ano eu estar um pouco mais contida com relação a isso. Show, gente. Vocês viram que o tema finanças aqui é muito amplo, né? E bem variado, né? Em vários aspectos. O papo tá muito bom, mas a gente se empolgou aqui nas conversas e
temos que passar para uma outra etapa aqui, que é conhecer melhor o negócio das nossas convidadas, né? Então, elas vão falar um pouco como elas podem te ajudar com as suas finanças, tá bom, gente? Presta atenção, que ela pode ser a solução para o seu problema financeiro. Eu faço planejamento financeiro e dentro do meu planejamento existe uma coisa chamada processo. Eu faço meio que um 360 graus dentro das finanças do meu cliente. Então, a gente vai em 4 áreas que a gente pensa que não é importante, mas que faz toda a diferença dentro do planejamento financeiro, que é você fazer dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro, tá? Só herdeiro. Então, fazer dinheiro, cuidar desse dinheiro, porque não adianta você fazer milhões e não saber cuidar dele. Proteger o seu dinheiro, e você vai ver que é muito além de somente seguros, mas seguros também entra na tríade aí da proteção sua, e multiplicar o dinheiro. Então, a gente passa por 4 etapas e tudo dentro de um aplicativo. Hoje eu tenho um sistema onde você tem na palma da sua mão todo o processo que a gente vai construindo dentro das nossas reuniões. E eu também tenho uma reunião de alinhamento financeiro. Essa reunião de alinhamento financeiro ela é gratuita, porque eu quero entender como está o teu momento financeiro e na oportunidade também eu te explico como é que funciona o meu processo, te explico como é que funciona o meu sistema e você vai ver que na palma da sua mão, de forma muito tranquila, você consegue planejar a sua vida. Então, eu quero conversar com você, profissional, que já sentiu que já perdeu oportunidades de crescimento dentro do trabalho, ou você empresário que está ali um pouco inseguro ou não tem aquela rede de apoio para estar contratando outros profissionais de forma mais eficaz. Eu estou aqui, quero te tranquilizar que eu estou aqui para te apoiar nesse momento. Então, eu costumo simplificar, né, nos meus atendimentos. A gente vai sentar, conversar. Eu quero entender o seu momento, eu quero entender como é que funciona a sua empresa. Eu estudo a sua empresa, a gente conversa, tem uma reunião ali de alinhamento. E você, profissional que está pretendendo crescer profissionalmente dentro da empresa, ou até mesmo você está em outro momento e aquela empresa já não está mais satisfazendo e você quer encontrar um outro emprego de forma mais saudável, que possa te proporcionar outras oportunidades de crescimento. Então, eu estou aqui para te ajudar. Quero te tranquilizar que na minha consultoria a gente vai encontrar algum serviço que possa unir, né, tudo isso que vocês almejam. E aí hoje nós alinhando, conversando, eu entendendo o que você quer e vamos fazer os estudos de mercado, ver qual o profissional que você está procurando, ver se existe essa possibilidade. Sabemos que no mercado de trabalho a gente não vai encontrar o profissional 100% aderente, né, com tudo o que você quer. Eu quero um profissional super-homem, mulher maravilha. Não vamos ter, mas vamos conversar, vamos alinhar e aí, com certeza, esse profissional vai poder potencializar cada vez mais o crescimento da sua empresa. E você, profissional que almeja e sonha o seu tão desejado emprego saudável, você vai também, eu vou poder te apoiar nesse momento, né? Então, vamos conversar. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Se você é aquela pessoa que só fica aguardando o mês seguinte, porque vai chegando lá pelo dia 20, você não tem mais dinheiro, então é você que eu ajudo. O meu primeiro passo é fazer um raio-x da sua vida, sabermos para onde o seu dinheiro está indo. E você também, empreendedora, a mesma coisa. Você trabalha e não consegue crescer o seu negócio, sonha em contratar funcionários, mas acha que não é possível. Por quê? Porque você não está fazendo os registros corretos do que entra e do que sai. Então, o meu primeiro passo com você, seja empreendedora, seja para organizar suas finanças pessoais, é a gente ver para onde está indo o seu dinheiro. Isso nós fazemos de uma forma mais simples possível. E a partir do momento em que vamos avançando nos atendimentos, a gente vai verificar qual é a melhor ferramenta para você. Se é um aplicativo, se é um sistema, porque nem todo mundo se enquadra, por exemplo, tem dificuldade, não quer nem ver planilha. E às vezes quer só anotar mesmo no papel. E a gente adequa da melhor forma possível para que você tenha o seu registro. Porque eu sempre falo, aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, como você quer ver o seu negócio crescer
ou você prosperar financeiramente, realizar os seus sonhos, seja de médio ou longo prazo, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Então, é o básico bem feito. Para onde está indo o meu dinheiro? É comigo que você tem que falar. Tá vendo? Só veio mulher de peso hoje aqui, gente. Só profissional gabaritada, gente. Não perde essa oportunidade. Vocês não falaram o Instagram de vocês. Vamos passar para os nossos ouvintes qual é o Instagram? Só o Instagram rapidinho. Vamos lá, Adriana. Adriana Pereira Consultoria RH. Eu sou Carol Mendes. Daniele Araújo, _finanças. Show, gente. Segue lá, aprende com elas. Vamos mudar essas finanças e entrar em 2025 com um planejamento financeiro ok, gente. Agora, todas elas são associadas do MEI, não é mesmo, gente? Que esse momento aqui do podcast é justamente para mostrar quem é o nosso público, quem está dentro da associação. E agora elas vão compartilhar com vocês um pouquinho do que é essa experiência de fazer parte do MEI. Tá bom, minha querida Adriana? Fala aí pra gente, como é ser do MEI? É maravilhoso ser do MEI, né? Minha história no MEI foi um pouco engraçada, assim, foi um pouco aleatória, digamos assim. Eu cheguei, né, comecei a empreender, já morava em São Luís, né? Voltei para São Luís, na realidade, morei uns anos fora de São Luís e vi que eu estava um pouco sozinha, né? Eu vi que realmente sozinha a gente não consegue muita coisa, ir muito longe. E eu, do nada, eu disse, gente, eu vou ter que procurar alguma coisa aqui em São Luís para me poder desenvolver, conhecer gente, fazer network. Então, e foi que eu entrei na internet e procurei lá algum evento de mulheres ou algo parecido assim, similar com outras associações, né? Legal. E foi que eu encontrei, na semana que eu entrei na semana do evento da troca de março, né? Troca de diretoria. Isso, a troca de diretoria esse ano. Aí eu vi lá no Simpla o ingresso e tinha um telefone, falei falei com a Carol. E aí a gente se falou e tal, comprei o ingresso, fui. E desde então me associei no mesmo dia, praticamente no dia seguinte foi. E desde então está sendo um processo maravilhoso, né? Então conheci muitas pessoas bacanas e o MEI ele vem apoiando a gente de várias formas, né? Divulgando o nosso trabalho no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Cada uma vai lá, curte o post, vai apoiando, vai incentivando e vai indicando também outras pessoas. Então, assim, para mim foi muito bacana e me sinto super satisfeita de estar aqui no MEI. E acredito que a associação tem só a crescer cada vez mais e trazendo mais e mais gente. Sempre quando eu chego em algum lugar, ou eu levo alguma conhecida do MEI, ou eu falo do MEI, e aí o network vai abrindo. Verdade. E aí até realmente, já falei recentemente com uma amiga, aliás, ontem, né, conversando com as amigas, aí eu disse, quem é esse MEI? De quem é esse MEI? Quem é esse MEI? Eu disse, não, aí eu acho que até ela, não sei se ela entrou em contato com você ou com alguém da diretoria, mas ela disse, não, Adriana, todo tu falar do MEI, eu quero me associar ao MEI. Eu disse, então ótimo, seja bem-vinda. Tu vai ver que lá é muito bacana, as pessoas se apoiam, cada um me incentiva da forma que pode e estamos sempre, a Carol é maravilhosa, a Thaís também, todas as meninas da diretoria, sempre os eventos são maravilhosos e acredito que a associação só tem a agregar, né, as empreendedoras e incentivar cada vez mais. Né? E aí, Carol? Sou eu? Eu quero contar para vocês que quando eu saí do mundo corporativo, a minha irmã, Amanda Ellen, era presidente da Associação MEI. E aí ela virou para mim e disse assim, Carol, tu precisa se conectar com empreendedoras. Esquece o mundo corporativo, se tu quer empreender, é aqui que tu tem que te conectar. E no primeiro evento do MEI, eu paguei uma taxinha a mais
para eu fazer um pitch de venda. Detalhe, gente, eu não sabia fazer um pitch de venda. Então, quero contar para vocês que o MEI, ele foi esse processo para mim de entender o que era empreender, o empreendedorismo, não só na teoria, mas sim naquela prática do associativismo, de você estar ali na dúvida e perguntar para o coleguinha do lado como é que está fazendo. Ah, eu estou fazendo desse jeito, está dando certo. Poxa, que legal! É um network que é maravilhoso. Depois que eu entrei no MEI, eu participava de absolutamente tudo. Tudo para mim, assim, tipo, vamos ter uma Incapacita. Tava eu lá presente, porque eu queria imergir mesmo dentro daquele universo que estava sendo tudo muito novo para mim. Estava sendo apresentado assim, de uma forma incrível. E aí, quando eu vi, eu já estava na diretoria. Quando eu vi, eu já estava sendo vice-presidente. Quando eu vi, eu já estava sendo presidente. E o sentimento que eu sempre tenho é esse. Eu quero produzir nas próximas pessoas, as pessoas que estão entrando, o mesmo sentimento que eu tive quando eu entrei. Então, eu sempre tomei esse cuidado. Quando eu era diretora, quando eu era vice, hoje como presidente, eu sempre tenho esse cuidado de pensar assim, poxa, foi tão bom para mim, então eu gostaria muito que fosse muito bom também para as pessoas que estão chegando. Então, a gente tem sempre esse cuidado, esse carinho, e está sendo maravilhoso. E o network é a coisa mais maravilhosa que a gente tem dentro do caminho. Eu não só vendo dentro do MEI, não só vendo o meu produto, vendo o meu serviço dentro do MEI, mas eu também consigo prospectar boas amizades, bons relacionamentos, também compro do MEI. Bons fornecedores. Bons fornecedores. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu já vou lá no MEI e pergunto, gente, quem trabalha com tal coisa? Não vou mentir para vocês que eu conheço praticamente todo mundo que trabalha com alguma coisa. Eu sou aquela informante, quando alguém bota, eu já boto o arrobazinho lá da pessoa. É verdade. Mas, assim, o MEI para mim é o sinônimo do que eu não sabia o que era associativismo. Tive que aprender, porque depois a gente foi atrás, criar CNPJ, criar ata, criar não sei o quê. E aí eu fui aprendendo o que era o associativismo e eu disse assim, puxa, eu entrei no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Então, não tem experiência melhor na vida do que ser MEI. É verdade. Nossa, que lindo, gente. Presta atenção, vem pro MEI. Eu compartilho até um pouco do que a Adriana falou, porque para mim empreender não precisa ser uma caminhada solitária. E eu comecei a pesquisar, né? Eu estou no MEI há 2 meses, sobre associações, sobre movimentos de mulheres, e começou a aparecer para mim no Instagram, né? E aí eu comecei a acompanhar MEI Visita, né? Foi bem aí nesse post que eu falei, nossa, que interessante, aqui, daqui mesmo. E comecei a acompanhar. E assim que eu tive a oportunidade, eu realmente me associei. E assim, tive o primeiro contato realmente foi na confraternização, né? Onde eu pude conhecer algumas pessoas que eu já conhecia só do Instagram. Carol, já cheguei, já me apresentando. Falei, você não me conhece, mas eu te conheço do Instagram. Eu conhecia da fotinha do WhatsApp. E aí, assim, eu comecei a conversar, né? E compartilhar com outras mulheres. Porque o que eu acho importante é que não só você falar das suas conquistas, mas também das suas dores. Que, por exemplo, para a mulher, ela conciliar a sua vida pessoal, filhos, marido, casa com empreendimento, e às vezes você compartilha essa dor com outra empreendedora que está acontecendo a mesma coisa, fala, olha, mas eu fiz assim, deu certo, né? E assim a gente vai se fortalecendo e não desistindo, porque é uma caminhada, eu digo muito, não é só uma realização financeira, é uma realização pessoal também. E realmente eu vejo o associativismo como essa forma de fortalecer a mulher empreendedora mesmo. E hoje, assim, a gente trazendo um pouquinho para os dados, né, assim, de mulheres à frente de negócios, a gente vê o avanço. E há mais ou menos, um pouco mais, se eu não me engane, 60 anos, a mulher não podia nem votar. Né? E quando nós vemos os avanços, mesmo com as dificuldades, né? E quando você vai principalmente para os interiores, você vê quanto a mulher, ela realmente, ela sonha, ela deseja empreender. Então, o movimento, ele fortalece, não só trocando histórias, não só trazendo aqueles momentos de confraternização, mas também capacitando. E aqueles momentos que tem de capacitação, eles são tão importantes que às vezes a gente não teria acesso,
ou para ter acesso teria que pagar um valor que não estava na nossa realidade, né? Então, realmente, ele fecha esse conjunto onde eu consigo me fortalecer, vou seguir a minha caminhada não sendo solitária, consigo me capacitar e seguindo no sonho de empreender, né? Oh, tá vendo só? Gente, presta atenção nesses relatos. Tem coisa boa vindo por aí. Vou dar uns spoiler aqui. Então, se você não é associada, vem, porque 2025 promete. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi incrível conhecer nossa mais recente caçula aqui da associada. A Adriana, que está aqui há um pouco mais de tempo com a gente, Carol aí já veterana. Estou muito bem acompanhada. Meninas, muito obrigada por essa troca. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as nossas associadas. E vem pro MEI você também, tá bom, gente? Não esquece de curtir, compartilha, manda para aquela sua amiga, aquela sua familiar, que seja, que precisa aprender um pouco de finanças, tá bom, gente? E até o próximo episódio. Tchau! Uau! Pode movimentar.